Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma vez nosso programa Pergunte e Responderemos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez, respondendo as perguntas que já estão aqui conosco. Vamos começar rezando, pedindo à Virgem Maria que nos ajude, interceda por nós nesse momento. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui conosco no auditório, uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova, no programa. Também você de casa que nos acompanha. Querendo vir participar do programa, basta vir à Canção Nova, procurar o Estúdio Santa Clara e você será recebido aqui, não precisa reservar lugar nem nada disso, ok? Muito bem, no segundo bloco do programa eu terei aqui a alegria de receber um bispo, né? Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, em Pernambuco, que inclusive amanhã vai estar pregando, né, no dia de adoração, na quinta-feira de manhã, e à tarde vai estar celebrando a missa. Dom Henrique Soares é um bispo que tem uma penetração muito grande na mídia, na internet, nas redes sociais, desde o tempo que ele era padre. Me lembro do site dele, o blog dele, Padre Henrique, né, eu acessava muitas vezes. Inclusive, ele lançou esse livro aqui, Escatologia, o Fim do Mundo. Vai falar um pouco sobre esse livro amanhã, na nossa Escola da Fé, às 20 horas, aqui nesse mesmo estúdio. Muito bem, eu tenho aqui uma informação. Todo mundo está fazendo aí a sua Black Friday, né? A sexta-feira com desconto, a Canção Nova também. Então, a Black Friday está chegando, mas as promoções já estão a todo vapor na Canção Nova. Confira, a loja toda com desconto, só hoje, quarta-feira, ok? A loja está com desconto, né? A loja aqui da Canção Nova, aqui em Cachoeira, tá? Você pode adquirir também pela loja virtual, que é loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, ok? E outra coisa, a promoção Família Canção Nova. Quem, né, já adquiriu aí o mixing de produtos da Canção Nova, né, no mês de novembro, vai poder concorrer a 2 peregrinações, uma a Portugal, a outra a Terra Santa, e um kit de eletrodomésticos. Tudo isto é para quê? Para que o projeto Dai-me Almas, que é o projeto que sustenta a Canção Nova, paga as despesas da Canção Nova, possa acontecer, ok? É um jeito de você levar um produto bom para a sua casa, para a sua vida, e ao mesmo tempo ajudar esta obra de evangelização. Muito bem, vamos aí às perguntas que já estão aqui comigo, e depois no segundo bloco o Dom Henrique vai estar aqui, e eu vou passar algumas perguntas para ele responder, ok? Será uma alegria receber a visita aqui de um bispo. Não podemos esquecer que um bispo é um apóstolo do Senhor, né? Com muita alegria vamos recebê-lo. Bom, tem aqui a pergunta do... Espera aí, tem aqui primeiro outra que está aqui na frente. Vamos colocar na ordem certa. Júnior de Oliveira, via Facebook. O que a igreja fala sobre as benzedeiras? Aquelas pessoas que rezam com um raminho para pessoas de mal olhado, peito aberto, é certa essa prática perante a igreja? Ô, Júnior, não. A igreja recomenda o seguinte, a bênção, quem tem que dar bênção para as pessoas é o bispo, o padre e o diácono. Ou seja, pessoas que receberam o sacramento da ordem. Porque com o sacramento da ordem eles têm essa missão, né? E esse dom, né, de pregar o evangelho, de governar a igreja e de santificar. Então, não cabe a pessoas, essas benzedeiras, né, que muitas vezes até meio superstição, né, com esses raminhos, essas coisas. Procure um padre. Você quer uma bênção? Procure um padre, um diácono, para benzer sua casa, benzer seu carro, benzer uma imagem, benzer um crucifixo que você usa, etc. É o que a igreja
em si. Vamos sempre seguir o que a igreja ensina, é a melhor coisa que tem. Maria das Dores Barbosa, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Ela diz que não é sócia contribuindo da Canção Nova. A gente pede que você faça uma forcinha aí, né? Onde Deus ficava antes de criar o céu e a terra? Olha, é uma pergunta muito difícil de responder, mas onde Deus ficava? Deus, a teologia ensina que Deus é o quê? O Espírito. Espírito quer dizer, não tem corpo. Se não tem corpo, não ocupa espaço. Ok? Perfeitíssimo, eterno, não tem princípio e não tem fim. Onipotente, pode tudo. Onisciente, sabe tudo. E onipresente, está presente em toda parte. Então, onde é que Deus estava antes de criar o céu e a terra? Deus estava em toda parte. Nós não conseguimos entender a realidade de Deus. Ok? Basta nós sabemos isso, que Deus sempre existiu, sempre existirá, Ele é eterno, é perfeito, é todo-poderoso, está presente em toda parte e é, né, onisciente, sabe tudo. Santo Agostinho dizia, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Nós não entendemos Deus. Santo Agostinho dizia, se você entendesse Deus, esse Deus que você entendeu seria falso, porque o Deus verdadeiro a gente não consegue entender. É como querer colocar o mar dentro de um copo, não cabe. Está certo? Querer colocar Deus na nossa cabeça, não cabe. Graças a Deus que não cabe. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que é infinito. Maria Aparecida via Facebook, o que quer dizer a vós bradamos os degredados filhos de Eva? Ou Maria Aparecida quer dizer, nós todos fomos feridos pelo pecado original. Hoje nós estamos num vale de lágrimas. Não adianta a gente querer negar isso. Quem é que não tem suas dores? Quem é que não tem sua cruz? Quem é que não tem seu sofrimento? Né? Então, quando nós rezamos, né? A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, nós suplicamos à Virgem Maria que nos ajude nessa caminhada difícil da vida a fazer a vontade de Deus, a viver conforme a vontade de Deus e nós chegamos à vida eterna com Deus. É isso o sentido. Bradamos, suplicamos, né? Os degredados. Degredado é aquele que foi expulso da sua terra, está no exílio. Nós estamos no exílio. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. São Paulo fala lá em Filipenses 3,20. É de lá que nós esperamos o Cristo que vai nos ressuscitar e nos dar lá uma vida eterna com Ele. Né? A nossa pátria é o céu. A palavra paróquia, em grego, quer dizer exatamente isso, exílio. Nós estamos na paróquia, nós estamos no exílio. Não é por isso que nós estamos encaminhada para a terra prometida. Essa é a realidade do cristão. Não adianta a gente fugir disso. Né? Nós todos temos um tempo de vida aqui bem curto, nem mesmo que seja 100 anos, perto da eternidade é bem curto. Mas se Deus fiz assim, é porque assim é bom. Se a vida passa rápido aqui, é por quê? Porque Deus quer nos dar uma vida melhor. Sabe? Deus é Pai. Pai é bom. Né? O Papa Bento XVI dizia que Deus permitiu a morte entrar no mundo. Ele não é o criador da morte. O criador da morte é o demônio. A carta a sabedoria fala, sabedoria 2,23, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Mas por que Deus permitiu? O Papa Bento XVI diz porque a morte passou a ser um remédio. Sim, a pessoa chega num ponto de vida que o corpo não aguenta mais viver, então é melhor a morte, para que a pessoa tenha, né? Por isso que o povo diz, descansou. A pessoa que está sofrendo muito, né? Descansou. Muito bem. Amanda Martins, de Paracatu, em Minas Gerais, sócia, não é sócia comprometida, que sempre é essa observação. Sou casada há 3 anos e gostaria de saber se é pecado optar em não ter filhos. Amanda, casar é para ter filhos. A igreja não fala se você vai ter 1, 2 ou 10, mas o terceiro juramento que a gente faz no altar, quando vai se casar, primeiro é aquele, vocês querem se casar, é de livre e espontânea vontade? Sim. Segundo, vocês querem se casar, promete um ao outro, amor e fidelidade, é por toda a vida que o prometeis? Sim.
Aí põe a aliança na mão do outro, né? E jura fidelidade eterna, até a morte. Eterna não, até a morte. E a terceira pergunta: vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Casamento é para ter filho. Quem não quer ter filho não deve casar. Sim, porque Deus diz para o casal: crescei e multiplicai. Por que, por exemplo, um casal que não pode ter relação sexual de maneira definitiva não pode casar na igreja, não pode receber o sacramento do matrimônio? Por quê? Porque o sacramento do matrimônio, ele está vinculado exatamente à prole, aos filhos. E os filhos são gerados pelo ato sexual. A igreja não aceita outro jeito. Uma criança ser gerada, só aceita pelo ato sexual do casal. Mas se o casal, por uma razão definitiva, atestada pela medicina, que não consegue ter o ato sexual, o caso, por exemplo, de tetraplégico, outras, né? Se a medicina disser, não, eles não conseguem ter, não estou falando de infertilidade ou de outra coisa parecida, não. Eu estou falando de uma obstrução física permanente, que a medicina atesta, não é a igreja nem o bispo. Se não consegue, não pode casar. Por quê? Porque o casamento, o matrimônio, ele se consuma no primeiro ato sexual. Por quê? Porque é o ato gerador da vida. Entende? Então, a igreja ensina isso, o casal deve estar aberto à vida assim. Há casais que não conseguem, por questão de infertilidade, aí é outra coisa, não tem problema. Mas o casal que tem fertilidade não deve se negar de ter os filhos que puder ter. É a paternidade responsável. É o que a igreja ensina, está bem claro isso no catecismo da igreja. Maria Luísa, tem vida lá no céu ou em outro lugar? Maria Luísa, claro que tem. Nós acreditamos na vida além da morte. A alma não morre. O que morre é o nosso corpo. O corpo se desintegra, Deus vai fazer outro, porque o pecado original, né, corrompeu a natureza humana. Mas a alma, que é criada à imagem e semelhança de Deus, a alma não morre. Então a alma volta para Deus. E em Deus ela vai ter o seu destino eterno. Céu, inferno, purgatório. Dom Henrique vai conversar isso amanhã conosco, né? Na Escola da Fé. Tem vida? Claro que tem vida. Né? Eu escrevi um livro, deixa eu ver se está aqui. O Cristão Diante da Morte. Nesse livro aqui eu coloco todas essas coisas também. A vida eterna, a segunda vinda de Cristo. O que vem depois da morte? Né? Toda a realidade. E eu coloquei ali exatamente o que a igreja ensina. Jamais eu vou colocar alguma coisa minha num assunto desse. Quem sou eu? Mas o que a igreja ensina no catecismo, nos documentos dela, é o que eu transcrevi para ali. Muito bem. Marcos Medrado. Qual foi a pior perseguição que a igreja enfrentou até o ano 317, quando teve um imperador cristão? Ô Marcos, eu escrevi uma coleção de livros de história da igreja, onde eu coloco isso com detalhes. Ali, ó. O História da Igreja da Direita ali é o primeiro, a história antiga, vai até o século V. Aqui coloca as perseguições que a igreja sofreu. A primeira perseguição foi dos judeus, onde mataram São Tiago Maior, mataram Santo Estevão, perseguiram os cristãos, se espalharam. A segunda grande perseguição foi dos romanos, que foi até o ano 317. Sem dúvida foi a pior, porque demorou 250 anos. Foi desde que Nero começou a perseguição, no ano 64, que culpou os cristãos por um incêndio de Roma, que ele, Nero, foi culpado. E essa perseguição foi até o ano 317, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, e ele proibiu, pelo edito de Milão, proibiu a perseguição aos cristãos. Então, essa foi a pior perseguição, não tenha dúvida. Morreram milhares de cristãos, jogados aos leões, jogados, né, até a fogueira, a forca, a espada, e toda a volta do mar Mediterrâneo. A perseguição foi toda a volta, porque o Império Romano era dono de toda a volta do mar Mediterrâneo. Um decreto do imperador proibindo
o cristianismo valia para todo o império. Então, por exemplo, no norte da África, em Cartago, nós vemos ali o martírio de Santa Perpétua, Santa Felicidade. Em Alexandria, no Egito, houve muitos martírios, né? Então, foi uma coisa realmente terrível. Foi a pior perseguição. Mas que beleza, né? Depois esse império se tornou cristão. Como dizia Daniel Hopes, né, o maior historiador da igreja, a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. É bonito, né? A espada romana, o maior poder que o mundo já conheceu em toda a sua história. Nunca houve um poder igual o Império Romano, que dominou toda a Europa. Nunca houve. Pois bem, esse império se curvou diante da cruz de Cristo. No ano 385, o imperador Teodósio declarou pelo Edito de Tessalônica: daqui para frente o Império Romano é cristão. E eliminou todo o paganismo, mandou fechar todos os templos pagãos. É impressionante a força da fé, né? Muito bem, então está aí o Marcos. Marcelo Carlos Raimundo, de Indaiatuba, em São Paulo. Vi que um dia no Vaticano tiveram uns cânticos que tinham palavra Lúcifer. Quem é Lúcifer? O Marcelo, Lúcifer, alguns teólogos colocam Lúcifer como sendo o nome do primeiro anjo que se rebelou contra Deus. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Mas houve um santo chamado Lúcifer. Não é porque o anjo de luz se tornou mau que a palavra ficou, não. Houve santo, até santo da igreja com o nome de Lúcifer. Então, não é porque alguém que tem um nome agiu mal que o nome ficou prejudicado. Não, evidentemente a gente não gosta, ninguém gosta de usar o nome de Judas, né? Mas tem o Judas que traiu Cristo e tem Judas Tadeu, não é? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Tamira Elivan, é conveniente que uma pessoa que já não é mais ministra da Eucaristia, poder entregar a Eucaristia na falta de um atual ministro? Bem, veja, a norma sobre os ministros extraordinários da Eucaristia diz o seguinte: tem os ministros que recebem a investidura do bispo, né? Mas, numa missa, por exemplo, tem muita gente para comungar, não tem nenhum ministro, o padre pode pegar uma pessoa qualquer e naquela missa autorizar que distribua. E se há uma pessoa que já foi ministro, melhor ainda, porque essa pessoa já tem mais formação para isso. Então, pode extraordinariamente o padre chamar uma pessoa qualquer para ajudar a distribuir. Extraordinariamente. Lázaro Alves do Nascimento, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Sabemos que Nossa Senhora ressuscitou. Ela está viva como Jesus Cristo? Claro, Lázaro, você ressuscitou é porque está viva. Ressuscitar é voltar da morte para a vida, e é por isso que Nossa Senhora aparece viva, conversando em Fátima, em Lourdes, né, em tantos lugares, vivíssima. Rayane Falquedo, aprendi, lendo a vida e o diário de Santa Faustina, a necessidade de rezar pelas almas do purgatório. É isso mesmo, devemos rezar mesmo. Eu escrevi até um livro inteiro sobre as almas do purgatório. E tenho feito isso diariamente, beleza. Agora pergunto, e as almas condenadas? Podemos ou devemos rezar por elas? Ou entramos em conflito direto com o maligno quando oramos por essas almas? Ô Rayane, acontece que ninguém de nós sabe quem está condenado. Então nós devemos rezar por todas as pessoas que morreram. Se a pessoa está condenada ou não, a oração vai para Deus. Deus é que dá destino a esta oração. Então não se preocupe com se a pessoa está condenada ou não está condenada, o que o maligno possa fazer. Nós temos que rezar por todas as almas que estão no purgatório. Essa é a devoção. Ok? Se a alma não está no purgatório, ela não vai receber a nossa oração. Ok? Fique tranquila. Reze pelas almas. A igreja recomenda rezar muito pelas almas do purgatório. Eu escrevi um livro, O Purgatório, o que a igreja ensina. As indulgências plenárias, as indulgências parciais pelas almas, né? Leonardo Luiz de Mendonça, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro.
quem escreveu o catecismo? Ô Leonardo, quem escreveu o catecismo foram os bispos da igreja. Na verdade, aconteceu o seguinte, em 1985, os bispos pediram ao Papa João Paulo II que fizesse um novo catecismo. Isso durante um sínodo que o Papa João Paulo II fez para celebrar os 20 anos do Concílio Vaticano II. Os bispos pediram um novo catecismo. Então, o que o Papa João Paulo II fez? Montou uma comissão de 12 cardeais, presidida pelo cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou Papa Bento XVI. Ele, 12 cardeais e mais 7 bispos para auxiliá-los. Eles fizeram uma primeira minuta do catecismo, entregaram para o Papa. O Papa João Paulo II pegou, mandou para todos os bispos do mundo lerem, analisarem e darem sugestões. Tudo isso voltou para a comissão dos 12 cardeais e dos 7 bispos especialistas. Eles concluíram o trabalho e entregaram para o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II aprovou em 1992. Então, é o documento mais importante da igreja. Por quê? Porque o catecismo, ele não é um documento novo. Não, o catecismo, ele é um resumo de toda a doutrina católica. Aqui você vai encontrar 3.000 citações da Bíblia. Eu contei, porque tem a relação no final. Você vai encontrar toda a teologia dogmática do credo, teologia sacramental, os sacramentos, teologia moral, com base nos mandamentos, a teologia espiritual, a espiritualidade. Vai encontrar a história da igreja, que você tem um compêndio. Ou seja, um documento, o Papa João Paulo II, quando apresentou o catecismo aqui, nesse documento que ele chamou de Fidei Depositum. Fidei Depositum quer dizer o depósito da fé. Ele fala assim, este é o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a igreja acredita, está aqui. Nenhum católico pode deixar de ter esse catecismo em casa. Esta é a nossa fé. 2000 anos, inspirada pelo Espírito Santo. Né? Aqui atrás, quando o Papa João Paulo II explica o que é o catecismo, ele fala assim, um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, viva na igreja, e do Sagrado Magistério. A igreja se apoia em 3 colunas, né? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Então o Papa diz, o catecismo é tirado daí. E ainda coloca, bem como a herança espiritual dos padres da igreja, dos santos e santas da igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Eu não tenho dúvida de dizer que este é o documento hoje mais importante da igreja. É o segundo catecismo que houve na história da igreja de 2000 anos. O primeiro catecismo, que se chamava Catecismo Romano, foi feito em 1565 pelo Papa São Pio V, depois da Reforma Protestante. Houve o Concílio de Trento, que demorou 18 anos, então o Papa disse, agora vamos escrever a doutrina católica, porque a Reforma Protestante fez aquela turbulência toda. Então saiu o Catecismo Romano. Agora, 430 anos depois, este catecismo. É o mesmo Catecismo Romano atualizado. Tanto é que as 4 partes são as mesmas. Credo, sacramentos, mandamentos, espiritualidade. Só que, 430 anos atrás, o mundo era completamente diferente. Não tinha os problemas, principalmente morais, que nós temos hoje. Né? Está aqui. Então, é um documento básico do Papa João Paulo II. Patrícia Bueno, via Facebook, tem uma filha de 10 anos que fica me pedindo coisas com o tema de unicórnio. Porque outras coleguinhas têm. Sinto que unicórnio não é algo legal, mas não sei como explicar para ela, gostaria de uma orientação. Não é mesmo. Unicórnio está ligado com misticismo, com magia, sabe? Isso vem de uma lenda de longe, tá? Não vou explicar todo o detalhe aqui por causa do nosso tempo.
não vale a pena entrar nessas coisas de unicórnio. São coisas de magia, de superstição, que não tem nada a ver com nossa fé católica. Ok? Um cuidado que nós católicos temos que ter, gente, é o seguinte: eu estou acabando de falar do catecismo. Nossa fé é riquíssima. Nós não precisamos de nada fora daqui. Ó. Eu fico preocupado de ver o povo católico, pega isso, pega aquilo, pega aquilo. Não precisa nada disso. Os santos se tornaram santos só com as coisas da igreja, bem claras, ensinadas pelo magistério da igreja. Aí ficam caçando coisas de... Para com isso. Né? Meu pai dizia assim: macaco que pula de galho em galho quer chumbo. Porque se ele pula de galho em galho, o atirador, se ele fica quietinho no canto dele, ninguém atira nele. Né? Fica quieto dentro da igreja. Que nós não conhecemos nem o que a igreja ensina, já queremos sair correndo atrás de uma porção de outras coisas. Não vale a pena, não precisa. Bom, vamos fazer um intervalo, está na hora. Né? E depois do intervalo, que é bem rápido, nós vamos ter aqui a presença de Dom Henrique Soares da Costa. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, como anunciei, já estamos aqui com Dom Henrique Soares para participar desse nosso segundo bloco. Dom Henrique, boa tarde, muita alegria de receber o senhor aqui na Canção Nova e no nosso programa. Boa tarde, professor. A alegria é minha, é uma alegria estar com vocês aqui da Canção Nova, vocês que formam conosco uma família só na fé. Verdade. Uma alegria. Dom Henrique já esteve aqui comigo faz quantos anos, Dom Henrique? Uns 7 anos. 7 anos. Na nossa história da fé. O cabelo não era tão branquinho ainda, nem o meu também. Né? É verdade, professor. Nós já conversamos boas coisas. Dom Henrique, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Eu quero só dizer o nome da cidade, dessa moçada que está aqui, ó, que vem do Brasil inteiro. Ó, temos gente de Itaguaí, Rio de Janeiro. Pode levantar a mão que o câmera vai mostrar a vocês. Rio de Janeiro, capital. São Paulo, capital. Está lá, está ali, ó. Belford Roxo, Rio de Janeiro. Caçapava, São Paulo. Taubaté, São Paulo. Niterói, Rio de Janeiro. Mogi das Cruzes, São Paulo. São Bernardo do Campo, São Paulo. Santo André, São Paulo. Tem gente da Suíça aí, quem quer, mora na Suíça, está aí participando do nosso programa. Cruzeiro, São Paulo, Lages, Santa Catarina, Cachoeirinha, Pernambuco, Simão Dias, Sergipe, né? Ribeirão Pires, São Paulo. São essas pessoas. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui, né? E eu tenho aqui mais um aviso a dar aqui, que é o seguinte: nas compras acima de R$ 99,00, compras que você pode fazer aqui, né, no departamento audiovisual, você pode entrar aí no site da Canção Nova, compras acima de R$ 99,00, você paga de frete apenas R$1. Então, quer dizer, praticamente você não paga o frete, ok? R$ 99,00, com a compra acima, o frete fica por R$1. Você pode adquirir, fazer sua compra pelo telefone, que é o 12 31 86 2600, e eu gosto sempre de lembrar isso, né? Cada produto que você compra da Canção Nova é um produto de evangelização e você ajuda essa obra a evangelizar, ok? Muito bem, você sabe que a rádio, TV, internet, Canção Nova não tem propaganda nenhuma, a não ser as propagandas que são obrigatórias por lei, como horário político, etc. Tal. Muito bem, outra coisa importante, você pode assistir todos os programas da Canção Nova, inclusive esse, Escola da Fé, entrando no youtube.play Canção Nova. youtube.play Canção Nova. Você assiste qualquer programa da Canção Nova, fica lá gravado ali, você pode assistir. Olha, é uma riqueza, viu? Você pode assistir palestras, pode assistir os programas, tudo à disposição. Gratuitamente, não precisa, não tem que pagar nada. Muito bem, Dom Henrique, vou aproveitar esse pouco tempo que a gente tem junto aqui para lhe fazer algumas perguntas. Tem muita pergunta aqui, não vai dar tempo de perguntar tudo, mas pelo menos alguma coisa. Eu tenho uma pergunta aqui, que é do Vitor Adriano, ele é de Montes Claros, Minas Gerais. Gostaria de saber se a fuga da mulher ao deserto, descrita no Apocalipse 12, onde Deus a livra do dragão, se pode referenciar e atestar o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, a escolha de Maria por Deus e sua libertação do pecado original.
Aliás, me desculpe, a pergunta não é do Vitor, não. A pergunta é do Carlos Alexandre, que é de Brasília, Distrito Federal. Muito bem, esta mulher do Apocalipse não é primeiramente a Virgem Maria. Essa mulher do Apocalipse é primeiro a igreja. Agora, na própria Sagrada Escritura, entre Maria e a igreja, existe uma interpenetração. Tudo o que se disser de Maria se pode dizer da igreja e vice-versa. Sempre foi assim e os cristãos, os padres da igreja sempre leram assim. Então, aquela mulher que dá à luz o Cristo, veja, é a igreja que dá à luz ao Cristo continuamente nos cristãos, no seu útero, que é a pia batismal, pelo batismo. E é, ao mesmo tempo, a mulher, a Virgem Maria. A mulher que, veja, vamos ver o contexto. Uma mulher vestida de sol, certo? Maria glorificada já na glória, mas também a igreja cheia do Espírito Santo pela ressurreição. A mulher que está para dar à luz é a igreja que continuamente gera o Cristo em nós. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas: filhinhos pelos quais eu sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E essa mulher enfrenta um dragão terrível. É o Satanás que, geração após geração, de vários modos neste mundo, quer devorar o menino nascido da mulher, quer devorar o Cristo no nosso coração, quer devorar o Cristo devorando os cristãos. Então, e isso a gente vê hoje de modo tão impressionante, de tantos modos, a igreja parece que vai sendo devorada. Uma coisa interessante, a mulher termina indo para o deserto. A igreja jamais compactuará com o mundo enquanto pecado, o mundo que persegue o Senhor. O Senhor disse: vós não sois do mundo, a minha escolha vos separou do mundo. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então não adianta, a igreja jamais vai ser aceita pelo mundo. A igreja vai ser sempre igreja do deserto. A igreja não cabe no mundo. Quando o mundo estiver aplaudindo a igreja, desconfie. Temos algum problema. Então isso é o que está na Escritura. Então, veja, a Virgem Maria como imagem da igreja é a mulher, sim, cuja descendência, que é Cristo, tem o calcanhar mordido pela serpente na cruz, em cada geração, em cada época, mas essa mulher que é a Virgem Maria, a descendência dela esmaga a cabeça da serpente, esmagou na cruz e ressurreição, e esse esmagamento, essa vitória aparecerá claro no dia final, quando o Cristo, nossa vida, aparecer em glória. Mas essa passagem não é a passagem no qual a igreja se fundamenta para a Imaculada Conceição. Para a Imaculada Conceição é Gênesis 3, porém inimizade entre ti e a mulher, é Lucas 1, a Virgem chamada ó toda agraciada, ó toda cheia de graça. Sobretudo essas duas passagens. Beleza. Outra pergunta. As perguntas aqui, Dom Henrique, elas são sortidas, né? Então os assuntos vão mudando meio que da água para o vinho. Só não me pergunte se existe vida em outro planeta, que eu não sei. Vai mudando de pato para ganso, né? Uma pergunta aqui da Juliana, só se identifica como Juliana. Quando vou à missa na minha paróquia, o padre pede para que os fiéis leiam algumas partes do Evangelho e também falem as partes da missa, que seria ele quem deveria falar. O que fazer quando isso acontece? É tão complicado responder esse tipo de coisa. Eu posso dizer o que eu faria. Eu não falaria. Eu também. É o que eu posso dizer. Se é uma norma da igreja, eu penso assim, se é uma norma da igreja, está no missal romano. A missa não é do padre, não é do bispo. A missa é da igreja. Veja, quando a gente celebra a Eucaristia, celebra em comunhão com a igreja, de todos os tempos e de todos os lugares. A missa não é do padre, não é daquela patotinha, não é da Assembleia reunida. Então, quando eu cumpro as normas litúrgicas, eu estou exprimindo a minha humilde comunhão com a igreja espalhada por toda a terra. Um padre que passe por cima das normas da igreja é um tirano.
que impõe o seu gosto privado à comunidade. E diante dos tiranos, qualquer tirano, a gente em paz, sem brigas, sem confusão, deve reagir com a retidão da nossa consciência e a nossa liberdade. Então, eu faria assim. Como você vai fazer, minha irmã, depende da sua consciência diante de Deus. O que eu queria destacar também, Dom Henrique, é o seguinte: a Igreja, o Vaticano, a Santa Sé, tem um dicastério, né? Ou seja, como se fosse um ministério, né? Que cuida disso, né? Da disciplina dos sacramentos, né? Então, a liturgia é estudada com profundidade. Quando, por exemplo, o missal diz lá, quando o padre diz, por Cristo, com Cristo, ele tem que fazer, há um sentido litúrgico nisso, né? Sim. É que muitas vezes a gente não entende, não sabe e acha que não é importante. Mas se o missal romano coloca, e o missal aprovado pelo Papa, a gente tem que obedecer. Eu acho uma questão assim de, sabe, eu sinto, nós leigos, é uma questão de fidelidade à igreja. Mas o problema aqui, triste, é que não é o leigo. O leigo bem que quer obedecer, é que não deixa. Isso aqui é triste. Tá bem, uma outra pergunta aqui, Dom Henrique. Essa pergunta está, João. Meu professor diz que o feto não é uma vida, e meus colegas de escola acreditam. O que fazer? Chorar de tristeza, porque o professor está negando o óbvio. Mas como é que não é uma vida? Pode dizer que não é uma vida humana, quer dizer, ele está errado também. É lógico. Porque se não é uma vida humana, quando é que começa a ser vida humana? Se a vida humana não começar no momento da concepção, quando é que começa? Ou é no momento da concepção, ou qualquer outro critério, qualquer outra hora que você marque para aquele feto começar a ser humano, é uma coisa arbitrária. Essa é que é a angústia. Esse problema todinho de aborto, é angústia pela defesa da vida humana. Aqui não é uma questão só religiosa. Aqui eu acho que os cristãos devem estar muito à vontade para conversar com não crente, com ateu, porque é perguntar, amigo, se a vida humana é sagrada, sagrada no sentido de ter um valor absoluto, ela tem que ser sagrada sempre. Por que é que quando está no ventre você pode fazer o que quiser e ao nascer já não pode mais? A lei tutela. Por que é que no ventre, a partir de uma determinada época, ela pode ser manipulada, morta e depois não pode? Não tem sentido isso. Então a vida humana começa com a concepção, todos vocês sabem, quantas vezes já se disse isso, naquele embriãozinho já estão todas as informações genéticas, é só deixá-lo desenvolver-se, e ele vai ser isso aqui, gente, um poço de sonho, de saudade, de possibilidades. Truncar isso é absurdo, truncar isso é criminoso, é irracional. Dizer que um feto não tem vida, como é que ele se move? Como é que ele cresce? Não, eu acho que alguma coisa que não tem vida não cresce. Acho que disseram que não é vida humana, porque não tem vida é tão absurdo que não sabe nem o que é vida. Realmente é uma falácia. Bom, outra pergunta aqui. Não entendo por que na consagração ao Arcanjo Miguel o chamamos Senhor e nos oferecemos como servo. Observei também na novena de São José. Como assim? Eu colocaria essa pergunta para o senhor de um outro jeito. Qual é o sentido de fazer uma consagração, por exemplo, a São José, a Virgem Maria, a São Miguel? Isso aí, veja. Primeiro, eu não sei a que texto a pessoa que perguntou está se referindo, porque é preciso distinguir o que são as orações litúrgicas, que são orações oficiais da igreja, de orações que se compõem para devocionários, que muitas podem até não ser tão retas, ortodoxas na sua formulação. Outra coisa, quando se fala em consagração a Nossa Senhora, consagração aqui tem um sentido análogo, não tem o mesmo sentido de consagração a Deus. A consagração a Deus é total, absoluta, porque Ele é Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos. Ele é Deus.
Uma consagração que se faça à Virgem Maria é num sentido figurado, derivado. Quer dizer, eu me coloco, Virgem Maria, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado. Mas por quê? Porque tu és a mãe de Deus Filho feito homem. Porque tu és serva do Senhor. Veja, então, em última análise, essa consagração vai para Deus. Por que é que nós amamos a Virgem Maria? Não é por causa da Virgem Maria. Nós amamos a Virgem Maria porque ela é serva do Senhor. Então, veja, o sentido último, o ponto final da consagração, o objetivo último, o destino último da oração, do louvor, é a Deus, e não pode ser diferente. Então, se eu chamo, por exemplo, o arcanjo São Miguel de Senhor, ou São José de Senhor, é Senhor como eu chamo o Senhor de Senhor por respeito. Kyrios, Senhor no sentido profundo, só Deus. Só o Senhor é Deus. Veja, só Cristo é Senhor. Então, tem que compreender isso. Até antes da ressurreição, nos evangelhos, quando se chama Jesus de Senhor, é no sentido respeitoso. Jesus recebe o título de Senhor, no sentido forte, com a sua ressurreição. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu, Deus o Pai, o constituiu Senhor e Cristo. Com a ressurreição. Aí, por quê? Porque ele agora, na sua humanidade, está totalmente divinizado, cheio de Espírito Santo, glorificado. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, o padre Paulo Ricardo, que propaga muito a consagração à Virgem Maria pelo método São Luís de Montfort, ele deixa claro, a consagração não é à Virgem Maria, a consagração é a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Como a própria oração. Uma oração que eu faço a Nossa Senhora, aos santos, é porque eles são servos de Deus. Até Deus, né? Então, toda oração nossa, veja, ela é no Espírito, ela é através do Filho, porque se é no Espírito do Filho, que geme, que clama em nós, Abá, Pai. As palavras, você pode dizer as palavras que você quiser. O Espírito de Cristo pega tudo isso, moe e transforma na oração de Cristo. E qual é a oração de Cristo? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. É por isso que Jesus diz, tudo o que pedirdes em meu nome, pedir em nome de Jesus é pedir como Jesus. O Pai vai atender, porque o que o Pai escuta é isso. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, mesmo quando você reza aos santos, veja, você reza no Espírito de Cristo, e essa oração é sempre através de Cristo e termina no Pai. Beleza. Dom Henrique, tem uma outra pergunta aqui que está ligada um pouco com esse livro que o senhor lançou, o Escatologia, o Fim do Mundo. A pessoa pergunta aqui, é o Bruno Santos. Queria pedir um esclarecimento. Depois da nossa morte, a gente vai rever os nossos parentes, amigos no céu? Sim, veja, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano sequer pode imaginar foi o que Deus preparou para nós. Não se pode descrever o céu, tá certo? O além é além mesmo, não tem termo de comparação. A Escritura usa figuras, né? Parábolas, comparações, imagens, porque a gente não tem como descrever o que a gente nunca viu, o que não é igual a esse mundo. Então, mas uma coisa a gente sabe, o céu é estar com Cristo. O céu é trinitário. O que é o céu? Eu, pleno do Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo me joga em Cristo, veja, e na comunhão em Cristo, no corpo de Cristo, que já começa aqui, porque o corpo de Cristo é a igreja, eu terei acesso ao Pai. Então veja, o Espírito estará em mim, veja, Deus estará em mim, me joga no Cristo, eu estarei em Deus, veja, e assim tenho acesso ao Pai. E Deus o Pai será tudo em todos. O céu é uma eterna festa, é um eterno turismo, é um eterno crescer no amor e no conhecimento de Deus.
E sendo no Espírito que é comunhão, eu serei eu mesmo, mais do que sou aqui, plenamente eu mesmo e plenamente em comunhão com os outros. A minha comunhão com as pessoas que eu amo aqui será muito maior no céu do que aqui. No céu eu serei eu mesmo de modo pleno, como meus irmãos serão eles de modo pleno. Aqui a comunhão é imperfeita, aqui o corpo exprime e esconde. Eu posso dar um sorriso e pensar, não é? Eu não gosto de você. Eu posso dar um sorriso e dizer, você não vale nada. Veja, o corpo revela e esconde. No céu, um corpo glorificado só revela. É como uma vitrine limpa, tá certo? Translúcida. Então, no céu, eu não vou dizer vou reencontrar, porque é difícil usar as palavras daqui para lá. Só posso dizer isso. No céu, a comunhão será plena. E na alegria plena, na imediatez plena, nem palavras serão mais necessárias. São Pedro usa uma expressão que nós vamos participar da vida divina. Não nos tornaremos Deus. Mas como é que o senhor interpreta esse participar da vida divina? Esse é o conceito, um dos conceitos mais importantes da Sagrada Escritura. Chama-se theosis, ou theopoiesis, em grego, divinização ou deificação. Isso começa no nosso batismo. A gente agora tem uma vida só humana, um corpo humano e uma alma humana. Essa vida, corpo e alma, não tem energia. Bom, vou usar uma expressão nordestina, não tem gás para a vida eterna. A vida que Deus nos quer dar é outra. Não é a vida biológica só, bios, não é só a vida inteligente, psique, mas é uma vida plena, chamada zoé, uma vida total, plena. Jesus diz, eu sou a vida, eu sou zoé. Não é essa vida daqui. É essa vida divina que Jesus agora tem desde a ressurreição. Essa vida divina é o próprio Espírito Santo. Ela é plantada em nós já no batismo. Esse texto da carta de São Pedro, da segunda carta, né, capítulo 1, se não me engano, nós desde o batismo somos participantes da vida divina. Depois São João vai dizer, eu vos escrevo, filhinhos, para saberdes que tendes já agora a vida eterna. Vida eterna, vida divina, Espírito Santo, são a mesma coisa. Nós já temos agora. Assim que a gente morrer, essa vida explode a nossa alma. E nossa alma é transfigurada em glória, como Cristo. E no fim dos tempos, essa vida explode o nosso corpo. Pode ter virado cinza, pode ter sido queimado, pode ter sido engolido por um tubarão. Esse corpo explodirá em vida divina. E, então, em corpo e alma, cheios desse Espírito que é vida, Senhor que dá a vida, nós seremos a cara de Cristo ressuscitado. Em corpo e alma, seremos como Jesus, nosso Senhor. Dentro dessa mesma pergunta do céu, né, pessoas perguntam muito isso. Santo Agostinho dizia isso, que no céu, na eternidade, nós vamos passar toda a eternidade louvando a Deus. E que por isso a gente precisa aprender a louvar aqui. Aqui é o ensaio geral. Como é que o senhor interpreta tudo isso? Primeiro, é como eu digo, não tentem imaginar o céu, né, Deus sentado num trono, cansado da vida e a gente olhando, os anjinhos tocando bandolim, né, todo mundo com aqueles pratinhos na cabeça, nada disso. O céu é uma festa. O céu é uma festa de amor. A Escritura compara o céu a um banquete. Veja, um banquete, todo mundo junto, tomando um bom vinho, aquela festa, comendo a mesma comida. O que é que isso quer dizer? Veja, comer a mesma comida quer dizer viver a mesma vida. A vida vem da comida. Então a gente come à mesa de Deus. Já começa na Eucaristia. Comer à mesa de Deus é viver a vida de Deus. O que o Senhor perguntava nesse instante. A vida divina, o Espírito Santo. Então nós estaremos cheios do Espírito. Espírito que é alegria. O Espírito que é comparado ao vinho. O vinho que embriaga, que faz alegre. São Paulo diz, embriagai-vos não de vinho, mas do Espírito de Deus. O Espírito é o vinho bom.
Por isso Jesus transforma 6 talhas de 40 litros em vinho bom, 240 litros de vinho, para dizer que o dom de Deus, o Espírito de Deus é sem medida na nova e eterna aliança. Então é alegria plena. Santo Agostinho diz que no céu nós estaremos totalmente no gozo, mas o gozo não estará todo em nós. É como eu mergulhar no mar, eu estou todo no mar, mas haja mar. Veja, o mar não estará todo em mim. Então, o louvor é isso, não é cantando, não, é somente explodindo o coração de alegria. Agora, Jesus fala uma coisa muito interessante também, naquela oração sacerdotal dele, João 17,3. A vida eterna, Pai, consiste em que te conheçam a Ti. Isso. Então, esse conhecer a Deus também, e a Jesus Cristo que enviaste. Na Bíblia, o conhecer não é o conhecer do raciocínio lógico. Conhecer. José não conhecia Maria. Então, veja. Intimidade. A intimidade, mais do que intimidade, quase que uma fusão. Que eles te conheçam, que eles tenham comunhão contigo, que eles estejam em mim, veja, em ti, Pai, e tu neles, como eu estou em ti e tu estás em mim. E como é que Cristo está no Pai e o Pai está em Cristo? No Espírito. O Espírito é o ar, é o ambiente, é o oxigênio, é o mar no qual todos nós estaremos mergulhados. E o Espírito é Deus, está nele, está em Deus. O Espírito é o amor do amante, que é o Pai, com o amado, que é o Filho. Está no Espírito, está mergulhado na vida de Deus. Oh, Dom Henrique, olha lá, já levantaram a plaquinha que é para encerrar o programa. Está vendo que coisa? Mas amanhã, Dom Henrique vai estar comigo às 20 horas na Escola da Fé. Vamos conversar mais coisas. Olha, uma das conversas básicas vai ser essa daqui. Escatologia, o fim do mundo. Então vai falar do céu, do inferno, do purgatório, da segunda vinda de Cristo, novos céus e nova terra. Não, vai ser coisa bonita, não vai ser... Estou vendo gente já um pouco preocupada aí daí. Vocês estão convidados para amanhã. Eu queria convidar o senhor para dar uma bênção de encerramento desse nosso programa. Coloca a intenção de vocês aí, uma bênção de um bispo, de um apóstolo do Senhor, né? Para vocês, as famílias de vocês e todas as pessoas que desejam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da toda Santa Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo, vocês que nos acompanharam pela TV. E ao senhor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.